Olá, muito boa noite. O TVE Notícias está no ar e a semana começa com fato marcante na economia. Os Estados Unidos decidem taxar a importação de produtos brasileiros e quem será mais atingido é o cidadão comum, diz economista. Tem edital aberto para a seleção de bolsistas pesquisadores atuarem no programa Qualificar ES. Dengue, oropoche, a guerra contra as arboviroses faz o Estado investir quase R$1 bilhão na saúde pública. Desportiva continua na liderança do Capixabão 2025. Os resultados dos jogos do final de semana você confere daqui a pouco. Eu sou Guilherme Claus e essa é a TV Pública do Espírito Santo. Obrigado por valorizar a nossa programação. Vamos à repercussão do anúncio feito hoje pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar em 25% produtos como o aço e o alumínio. Decisão afeta diretamente o Brasil, que é exportador desses produtos para o mercado norte-americano. O que isso afeta na prática as empresas exportadoras e principalmente a nós, cidadãos? O principal recado aqui são para nós consumidores, né? E eu me incluo nessa, claro. Né? Nós temos que ter uma cautela máxima em relação ao consumo. Né? O brasileiro ele tem por sua cultura de comprar. E eu sempre falo que comprar é diferente de pagar. Você pode comprar o que você quiser, pagar é outra história. E dentro dessa cultura nós temos um outro problema que é pagar a prestação, fazer crediário. Né? E isso que tem deixado o brasileiro, assim, na maior parte da sua vida, com problemas. Né, a dívida financeira. Então, nós temos que ter uma educação financeira, principalmente num momento desse que a gente não sabe como vai virar a economia, não só aqui, mas no mundo, e não comprar por comprar. Vai existir, como sempre, um aumento da inflação. Isso é fato. Não preciso estudar muito para entender isso. Né? O aumento de preço, né, vem justamente da questão de custos maiores em insumos. Todo produtor, todo fabricante, ele vai jogar o aumento que ele tem para o consumidor final. Só que muito pouco pode ser feito ou quase nada pode ser feito. Né? Porque o que nós temos em troca para retalhar os Estados Unidos? Sendo que nós dependemos da importação dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos é um grande parceiro comercial para comprar os produtos brasileiros. Então eles estão com a melhor pedra do tabuleiro de xadrez para jogar, para dar um checkmate. O Brasil, por não ser industrializado, ele depende muito de matéria-prima que vem de fora. Né? E com essa taxação, existe a principal função do dólar, do câmbio, ou seja, vai desvalorizar mais o real. Então, as compras desses insumos internacionais vão ficar mais caras para nós. E ficando mais cara, existe uma reação em cadeia. Né? A cadeia de suprimentos brasileira vai sofrer muito. Área de alimentos, área de insumos para bens industrializados, tudo que a gente precisa importar, inclusive combustível, né? Nós produzimos petróleo, mas não somos suficientemente assim, ativos em refinaria para produzir diesel e gasolina, a gente importa isso, vai sofrer. E quando você afeta o principal meio de logística do Brasil, que é o transporte rodoviário, né? Que são as rodovias, os caminhões, nós não temos assim uma malha ferroviária, nós não temos uma navegação de cabotagem, e isso vai impactar lá no final, no consumidor final, ou seja, em mim e você. Olha que notícia boa, quase R$1 bilhão vão ser investidos na saúde pública, principalmente em ações de combate às doenças causadas por vírus e principalmente por mosquitos. Para isso, vai ser reinstalado o Centro de Comando e Controle das Arboviroses. Entre as prioridades, o combate às arboviroses, doenças causadas por vírus, principalmente por mosquitos. E uma das iniciativas da Secretaria de Estado da Saúde é reinstalar o Centro de Comando e Controle para enfrentamento da dengue e de outras arboviroses. Várias iniciativas serão realizadas em conjunto com os municípios e com a população também. Nós estamos montando uma estrutura, né, que é uma estrutura não física, mas uma estrutura de pessoas especialistas na área, né, liderados pelo nosso laboratório central, mas também de várias secretarias da Defesa Civil Estadual, do Corpo de Bombeiros, e incluindo o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais, porque essa atuação precisa ser conjunta com os municípios. Então essa estrutura
estrutura vai se reunir a cada 15 dias com os secretários, mas as equipes técnicas estarão diariamente dialogando e nós teremos um boletim semanal sobre o avanço das arboviroses, em especial aqui no Espírito Santo. Nós estamos com muita preocupação com a dengue e com o Oropush. O governo do estado ainda vai investir 18 milhões e meio de reais para enfrentamento das arboviroses, 16 milhões e meio para o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, o LACEN, e 2 milhões para os municípios. Um estudo completo sobre a febre do Oropush também será realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, da Agricultura, Incaper e UFES. O Espírito Santo concentra cerca de 90% dos casos da doença registrados no Brasil. As arboviroses dependem muito do trabalho da administração pública, estadual, municipal, federal, sim, mas depende muito dos cuidados que a gente tem dentro da nossa casa. A dengue é um exemplo muito claro, né, da necessidade da gente ter esses cuidados. E nós estamos aqui chamando os municípios, convidando os municípios para que eles possam estar juntos nesse trabalho com o governo do estado. Oportunidade. O Instituto Jones dos Santos Neves lançou um edital de seleção de bolsistas pesquisadores que vão atuar no programa Qualificar ES. Bora conferir. Essa seleção ela é aberta para pessoas que já tenham graduação e que tenham 4 anos pelo menos de experiência na área, na sua área, ou pessoas que tenham mestrado. E aí, se tiver mestrado, não precisa ter o tempo de experiência. São 2 vagas, As áreas estão especificadas lá no edital. É uma bolsa com duração, cada uma delas com duração de 20 meses, para nos auxiliar aqui na nossa pesquisa, que é uma pesquisa vinculada ao nosso sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas, uma pesquisa que utiliza uma metodologia chamada análise executiva para avaliar o programa Qualificar ES. O selecionado vai receber uma bolsa de R$ 3.500 ao longo aí de 20 meses. Vai poder participar da pesquisa, participar das publicações realizadas, ou seja, vai trabalhar aqui no Instituto como um pesquisador, que vai poder desenvolver um trabalho importante de avaliação de uma política que tem sido bastante exitosa no Estado. O trabalho é presencial, a gente tem a coordenação feita por um pesquisador do Instituto, com participação de outros pesquisadores aqui. Então, essas 2 pessoas que vão ser selecionadas, elas vão atuar colaborando com essa pesquisa de forma presencial, cumprindo aí uma carga horária de 30 horas semanais, dividida em 6 horas diárias, atuando em todas as etapas dessa nossa pesquisa. Vamos falar de empreendedorismo. São mais de 15 milhões de microempreendedores individuais registrados no país. Quase 400 mil somente aqui no Espírito Santo. Desse universo capixaba, 52,1% são comandados por homens e 47,9% por mulheres. A Receita Federal fiscaliza a atividade e, por isso, você que é MEI, preste atenção nessa reportagem. MEI, microempreendedor individual. No Espírito Santo são mais de 292.300 ativos. Dados do site gov.br também mostram que no ano passado foram abertos mais de 71.200 MEIs no estado e extintos mais de 42.300. Nas 2 situações, ou seja, na abertura e no fechamento, os MEIs representam 76% do total das empresas. O município capixaba que mais abriu MEI em 2024 foi Serra, com 12.472 novos microempreendedores, seguido por Vila Velha, com 11.847 e Cariacica, com 7.386. Serra também lidera o ranking de microempreendedores que fecharam um negócio. No ano passado, foram 7 mil, mesmo número de Vila Velha. Vitória e Cariacica seguem a lista com 4 mil MEIs encerrados. E a Receita Federal investe cada vez mais em tecnologia e isso implica em maior fiscalização, inclusive do MEI. E atenção, as irregularidades do microempreendedor podem atingir também a pessoa física, tá?
A Receita Federal pode pegar esse montante da dívida, protestar, ir para o cartório de protesto, suja o nome da pessoa mesmo. E em alguns casos, quando a dívida fica muito, muito alta, volumosa, eles enviam para a justiça para executar, para cobrar. O reforço na fiscalização tem resultado exclusões do Simples Nacional, regime especial para pagamento de impostos. É que a Receita tem encontrado muitas divergências entre movimentações bancárias, registros de compras e o que a empresa declara. Comprou R$1 milhão e faturou 80 mil. Tem números absurdos. Então, declara que faturou 80, na verdade, né? Então, assim, a Receita está fiscalizando e isso está fazendo com que as pessoas percam o MEI mais rápido do que antigamente. O microempreendedor individual não tem a obrigação de emitir nota fiscal e nem de fazer a inscrição estadual, mas a declaração anual é obrigatória e é aí que muitos se perdem. Toda a venda de produto que ele fez para quem vende produto ou todo o serviço que ele fez naquele ano, ele vai ter que declarar lá como renda do ano, para poder fechar aquela declaração do ano para gerar as guias de pagamento do ano seguinte. Quando ele faz isso, ele informa nesse faturamento tudo. O Conselho Regional de Contabilidade tem um programa de voluntariado que atua junto ao Sebrae em atendimentos gratuitos para MEIs. Dentro do site do Sebrae, essa pessoa vai pedir um atendimento de consultor online. O CRC tem um grupo de contadores voluntários que atende de forma voluntária, disponibilizam lá uma agenda, que inclusive tem horários fora do horário comercial, tem pessoas que às vezes atendem no final de semana. Então você entra lá, agenda através do Sebrae com um consultor contador. Vamos ver agora como ficou o tempo hoje em Vitória e a previsão do tempo para amanhã. Vamos ver? As imagens são do Alberto Pires, o nosso Braguinha. Hoje em Vitória, a mínima registrada foi de 23 e a máxima de 33 graus. Amanhã o tempo continua firme com sol e poucas nuvens. As temperaturas continuam as mesmas, de 23 a 33 graus. Final de semana de futebol. A TVE transmitiu ao vivo 5 jogos do Capixabão 2025. Ana Clara Lânios traz as informações. Boa noite, Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha no TVE Notícias. Mais uma rodada do Capixabão 2025 chegou ao fim. Vamos aos resultados do final de semana. No último sábado tivemos 2 partidas. Primeiro, o Capixaba encarou a equipe do Real Noroeste e quem levou a melhor foi o Real. Placar final 2-0. Na sequência, tivemos Jaguaré e Rio Branco de Venda Nova, no estádio Conilon, em Jaguaré. Quem venceu a partida foi o Rio Branco de Venda Nova, também pelo placar de 2-0. No domingo, rodada tripla. Abriram os trabalhos Vitória e Rio Branco Vitória. O clássico Virrio no estádio Kleber Andrade, placar final 1-1. Você confere agora os gols desse jogo. Jorge Luiz, o Maritaca. E aqui vem o Rio Branco. Diego Fernandes na frente, invadiu a área, bateu! Gol! Diego Fernandes! Vem, Tony! Partiu pra bola, passadas lentas, Tony! Gol! Tá, e portanto o Rio Branco saiu na frente com o Diego Fernandes. Vitória empatou na cobrança de pênalti do artilheiro Tony. E com esse resultado, o Rio Branco comunicou oficialmente a saída do técnico Ricardo Cobalcini. Voltando aos resultados da rodada, ainda no domingo, tivemos Nova Venécia e Porto Vitória se enfrentando no estádio Senhor Pedrosa. E o Leão do Norte venceu por 2-1, portanto, diante do seu torcedor em Nova Venécia, Festa do Leão. Encerrando a rodada, Vila Velhense e Desportiva se enfrentaram no estádio Engenheiro Araripe. E quem levou a melhor foi a equipe Grenar, goleada 4-0 no placar, liderança absoluta do Capixabão 2025. Mais detalhes da rodada você confere logo mais no TVE Esporte, a partir de 7 da noite, sob o comando de Ferreira Neto. Tá feito o convite, espero vocês por lá. Até a próxima, Guilherme. É isso, e amanhã a TVE transmite ao vivo o jogo entre o Real Noroeste e Jaguaré, direto do estádio José Olímpio da Rocha. A transmissão vai acontecer a partir das 7 da noite. Vamos a outras notícias do dia.
A Assembleia Legislativa começa a definir esta semana a composição das comissões permanentes da Casa. Começa amanhã e vai até quinta-feira em Brasília o Encontro Nacional de Prefeitos com ministros e presidente Lula. Entre os assuntos em pauta estão a saúde financeira dos municípios e o enfrentamento às questões climáticas. Janeiro apresenta crescimento recorde no número de abertura de empresas no Espírito Santo. Junta Comercial registrou no mês um aumento acima de 37% com relação ao mesmo período do ano passado. Pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no estado. São mais de 270 vagas em órgãos dos governos federal, estadual e prefeituras com salários de até R$15 mil. Termina amanhã prazo para suplentes do Nossa Bolsa 2025 se inscreverem em um dos 40 cursos de nível superior de faculdades particulares. A Vale dá início à operação de teste da nova frota de trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas, com 34 novos vagões. É isso, obrigado pela sua companhia. Eu volto amanhã às 6h30 da noite com outras notícias do seu interesse. Uma boa noite para você. Tchau.